Oi, gente. Pois é, o Paulo Guedes tem uma offshore milionária em um paraíso fiscal. Offshore é uma sociedade ou uma empresa fora do território onde você reside, né? Que você tem uma empresa em um outro lugar. E no caso, ele tem uma empresa num paraíso fiscal, o que é altamente suspeito. Né? Altamente suspeito, né? Isso foi revelado por um consórcio jornalístico. Eu vou trazer os detalhes aqui no canal, mas eu diria logo de cara que não há nenhuma grande surpresa sobre isso, né? Zero surpresa. Só um comentário rápido sobre o meu vídeo anterior. Gente, eu sempre sou chamado aqui no canal de lulista por alguns, de cirista por outros, e eu meio que já me acostumei que o tribalismo da nossa sociedade vai produzir esse tipo de coisa, né? Quando você tem uma fidelidade a princípios e não a pessoas ou partidos políticos, esse tipo de coisa vai acontecer. Mas enfim, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, possui uma offshore milionária nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal no Caribe, o que é proibido pela lei por conta do cargo público que ele ocupa, atualmente ministro da Economia, né? As informações foram reveladas pelo projeto Pandora Papers, do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que reúne 600 repórteres de 151 veículos em 117 países. As informações sobre a empresa aberta pelo ministro da Economia constam em uma reportagem da revista Piauí, que junto com a agência pública e os sites Poder 360 e Metrópolis, compõem o braço brasileiro dessa investigação jornalística que está acontecendo em todo o mundo. Né? De acordo com a reportagem, em setembro de 2014, ainda no governo da então presidenta Dilma Rousseff, Guedes fundou Dreadnoughts International, que é um nome assim meio sinistro, né? Dreadnought. Enfim, não sou muito simpático, mas enfim. Nas Ilhas Virgens Britânicas. Nos meses seguintes, o até então sócio da gestora de recursos Bozano Investimentos aportou 9,55 milhões de dólares, né, equivalentes a 23 milhões de reais na época, o que hoje corresponde a 50 milhões de reais. É uma baita de uma grana, né? Até aquele momento, o negócio não seria ilegal, desde que o saldo mantido fora do país seja declarado à Receita Federal e ao Banco Central. Mas o artigo 5º do Código de Conduta da Alta Administração Federal proíbe funcionários do alto escalão de manter aplicações financeiras no Brasil e no exterior. Por quê? Porque eles vão ter acesso à informação privilegiada e poderiam usar essa informação para ganhar dinheiro ilegalmente. Isso entre outros motivos. Também porque esse dinheiro pode levar eles a realizar atitudes na gestão do Estado que são favoráveis aos seus interesses comerciais e não aos interesses do Brasil. Alguns dos motivos porque isso daqui é ilegal. Né? A proibição se dá pelo fato de algumas autoridades públicas podem ter, já falei das informações privilegiadas, né, por conta do cargo. Portanto, a partir de janeiro de 2019, 5 anos após abrir a offshore e aportar 9,55 milhões, essa regra se aplicaria a Guedes por ter se tornado ministro da Economia. Ainda de acordo com a reportagem da Piauí, as penas para quem infringe o artigo 5º do Código de Conduta, né, variam de simples advertência à recomendação de demissão. A publicação, Guedes disse que, assim que assumiu o cargo, em janeiro de 2019, informou a Comissão de Ética Pública encarregada de julgar possíveis infrações ao Código sobre seus investimentos externos. O caso só foi julgado em julho desse ano e a comissão disse não ter visto irregularidades e arquivou o caso. Quando questionada pela revista qual a justificativa da decisão, a comissão informou que as informações contidas no julgamento são sigilosas em face aos dados sensíveis que delas constam, inclusive fiscais e bancários. Mas não podia ter apresentado pelo menos o argumento, sem dar os dados todos assim, olha, nós inocentamos porque o que nós vimos lá, ele não realizou nada que infringisse as regras estabelecidas. Por que dizer que não vão revelar nada? Estranho isso aqui. Ainda segundo a reportagem do projeto Pandora Papers, Guedes não é o único integrante da equipe econômica com offshores em países fiscais. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também consta nos documentos revelados pela reportagem como dono da Core Assets, um offshore no Panamá. Só que o Roberto Campos foi mais precavido. Ele fechou a empresa, né? A empresa foi fechada por Campos em outubro do ano passado. No entanto, durante 21 meses em que presidiu o Banco Central, na condição de dono da offshore, ele também poderia ser enquadrado no artigo 5º do Código de Conduta. Mas parece que ele ficou meio preocupado com isso daí. Olha,
tem que investigar essas coisas. E não há nenhuma surpresa, né? Que essas pessoas não teriam essas atitudes. Né? Eu fico me lembrando do Jimmy Carter. Vou explicar por quê. O Jimmy Carter tinha uma pequena fazenda antes de virar presidente dos Estados Unidos. Sim, uma fazenda. E ele vendeu e se desconectou completamente da fazenda dele, porque ele disse que ele não queria que nada fosse dito que poderia influenciar a gestão dele na presidência dos Estados Unidos. Ele não queria que existisse nenhuma dúvida, né, sobre isso, então ele cortou qualquer tipo de relação, vendeu, não me lembro de detalhes se vendeu, ou se doou, ou se entregou para outras pessoas administrarem, mas ele não tinha mais nada a ver. Ele não tinha mais nenhum poder. Né? Foi uma atitude de alguém que tomou um cuidado um pouco maior, né? Que eu me lembrei assim de cabeça. Mas esse tipo de atitude preocupada com isso não é o tipo de atitude que a gente espera do Guedes. Não é? Realmente não é a atitude que a gente espera. A gente espera do Guedes outras coisas. E eu acho que isso daqui... Acho não, eu tenho certeza que isso daqui precisa ser investigado. E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. E quem sabe contribui para superar o tribalismo e o personalismo que tanto anda na nossa política, que é uma coisa que, de fato, para amadurecer, nós devemos superar. Assim eu espero. Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.